Isso é uma coisa que é engraçado, que eu falo na... bom dia. Eu tenho que fazer como... Eu tô vendo os vídeos do Manassés, né? Que é bom dia, boa tarde, boa noite. Porque os vídeos, eles ficam disponíveis, tu nunca sabe o horário que a pessoa vai assistir, né? Então, os vídeos na internet, eles são atemporais. Mas como estamos iniciando agora, às 10 horas e 13 minutos, então, bom dia a todos. Nesse nosso último encontro, né, sobre esse curso dos princípios do design, a gente vai dar uma olhada aqui sobre tipologia, né, saber identificar os tipos de fonte que são utilizados. Não, tu não vai subir aqui. Aí alguém tinha comentado na aula passada sobre se havia alguma ferramenta e tal para fazer a escolha dos tipos e fontes para trabalhar. Não, vai para o seu canto. Eu realmente desconheço se há essa ferramenta, essa possibilidade, porque muito vem da característica, né, do designer, né, de como é que ele quer passar a informação, de como é que ele está montando o projeto dele, como é que ele está desenhando essa peça. Então, de acordo com isso, que ele vai escolher, né, a utilização dessas fontes. Vamos chamar de regrinha, assim, é que nunca é interessante você misturar muitas fontes para não confundir, né, o nosso leitor. Então, sempre trabalhar com 2 fontes, já está de bom tamanho, 2 ou 3 fontes. A gente trabalha até com 5 em algumas publicações, algumas capas, mas, assim, é uma regrinha trabalhar com poucas, né? Não ter muita fonte para não bagunçar o coreto também. Mas aí é outra coisa das regras, né? As regras existem e a gente pode quebrar também. Então, e quando se trata de design, né, de publicações de peças ali, a gente pode brincar com essas fontes também para entender, né, montar o nosso trabalho, que fica até tendo um olhar mais artístico sobre ele. Então, como é que a gente vai combinar essas fontes? Que tipos de fontes existem e como elas podem comunicar, né? Como é que a fonte pode comunicar? Então, tão importante quanto as imagens, a gente tem que pensar na escolha da fonte exatamente. Vou tirar isso daqui. Por conta desses... tá dando umas travadas aqui no meu computador. Agora saiu. Exatamente pelo fato de que algumas fontes que a gente escolhe, né, elas podem ampliar, né, a comunicação e a gente não quer que elas atrapalhem a leitura, né? Então, nessa relação, né, de utilização das fontes, elas podem ser concordantes, conflitantes ou contrastantes. Concordantes é quando a gente usa uma mesma família de fonte. Então, por exemplo, pensar que... Deixa eu abrir aqui para vocês. Acho que está aqui. Vou ter que sair aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui Vou mostrar da Adobe Fonte aqui, porque tem o Google Fontes também, né? Deixa eu abrir aqui. O Google Fontes, ele também tem feito uma coisa assim de você escolher alguns elementos de fontes e fazer o download, e se a fonte ela é uma fonte proprietária, ele indica para você o site onde você pode comprar. Então, se vocês perceberem aqui, ó, essa fonte Noto Sans, ela diz aqui que tem 4 estilos de fonte. Então, isso aqui é o que a gente chama de família. Então, ele tem a fonte base regular 400, regular 400 itálico, a versão dela bold e a bold itálica, né? Então, aqui ele dá um exemplo dos glifos que são utilizados, e a gente tem uma ideia de como a fonte se apresenta. A gente pode mexer aqui no tamanho da fonte e tal. E a Adobe, ela faz uma coisa muito parecida, né? Quando você faz aqui uma pesquisa aqui pelas fontes, eles criaram aqui marcadores. Eu quero fonte para utilizar um estilo X, né, um black letter, fontes cursivas. Então,
fonte padrão filme de Velho Oeste ou de máquina de escrever, né? Ele já seleciona as fontes que fazem parte do catálogo utilizando os metadados para isso. E aqui tu pode fazer uma busca, né? Então a gente já vê aqui que na própria Adobe, no mecanismo de busca, ele já coloca a fonte, ó, com serifa, sem serifa. A serifa aqui, ela tem, chama de slab, é uma serifa entrando, né, ela vem para dentro. Se a fonte é script, que é uma fonte manuscrita. Se a fonte ela é black letter, como se ela fosse uma fonte mais pesada, mais bold, né, um peso maior. A fonte mono é uma fonte que ela vai ter um mesmo estilo de desenho, ela não vai ter diferenças de largura nas pernas, né, do desenho da fonte. Rand é outro tipo de fonte, como se fosse feita à mão, ela não é tão script, né, tão desenhadinha quanto as fontes cursivas. É exatamente isso que a gente vai ver agora, do que é com serifa e sem serifa. E as fontes decorativas. Então, tem uma classificação aqui que eles utilizam, e dentro dessas classificações, por exemplo, eu vou querer fonte com serifa, ele vai mostrar para mim aqui todas as fontes que ele tem. Deixa eu limpar aqui os filtros. Eu vou botar aqui fonte serifada, vocês vão ver que vai aparecer um monte de fontes aqui com serifas, e eu quero escolher a propriedade de peso dela agora, então eu consigo filtrar com outros elementos. Isso aqui é interessante para quem trabalha com design, que pô, eu quero uma fonte com peso tal, com tamanho tal, né, o tipo de contraste que ela vai ter entre os elementos, né. Então, se eu quero ela mais arredondada, e é interessante para conhecer esse tipo de fontes por aqui. A ferramenta de busca do Google Fonts, ele já é um pouco mais simples do que isso, mas ele mostra aqui, ó, as categorias de fontes que a gente pode utilizar, né, a linguagem, né, padrão de língua, propriedades da fonte, se você quer estilo, se ela quer mais fina, se ela tem um comprimento maior ou não. Então, ela tem poucas variações para fazer a pesquisa. Mas é interessante que você pode vir aqui, né, fazer um teste. Eu quero escrever aqui, pegar a sonda do Halloween aqui, escrever Halloween, pô, mas essa fonte aqui, ela tem um traço interessante, faz uma linha aqui meio reto, né, tem uns traços retos. Gostei, seleciono, ele vai para a caixinha aqui, a gente pode fazer o download da família. Quando ele fala download da família, ele vai baixar aquela quantidade de fontes que a gente viu antes, que era o que ele dizia aqui, né, dessas fontes concordantes, que é quando a gente vai trabalhar com a mesma família de fontes. Então, a gente tem a Arial, que é uma fonte bem comum nos computadores. A Arial, ela tem a Arial regular, a Arial bold, a Arial itálica, bold itálica. Então, aquilo tudo é como se fossem variações da mesma fonte que formam a família Arial. A conflitante, aí é uma situação que ela é mais complicada na utilização, porque são fontes diferentes, mas com características similares. Então, elas acabam confundindo. Pô, ele está usando Arial, está usando Verdana. É uma coisa meio confusa aqui, meio nublado, né? E uma coisa que é interessante de utilizar nessa relação são as fontes contrastantes. Quando a gente utiliza fontes que são diferentes, tem pesos diferentes. Então, se vocês lembrarem da aula passada, está no vídeo também gravado, quando eu mostrei aquela busca, né, dentro do Instagram da hashtag design gráfico, a gente deu uma olhada num perfil aqui que ele falava dessa combinação de fontes, né, um dos modelos aqui, e a gente viu que ele sempre utilizava dois padrões de fontes, né? Ele usa aqui a fonte térmica, que é uma fonte mais pesada, uma fonte cursiva, né, uma manuscrita. Então, ele sempre está utilizando duas fontes. Então, são fontes contrastantes, né? Elas têm uma distinção muito grande nas características de cada uma delas. Então, essa seria uma situação de fontes contrastantes. Quem foi que perguntou? Foi a Vitória, né, que perguntou sobre o que é uma fonte com serifa ou sem serifa. Aí é a questão dos estilos. Então, a Robbie Williams fala do que é o estilo antigo, estilo moderno, aí tem aqui serifa grossa e sem serifa.
As serifas são aqueles marcadores que tem nos cantos lá da fonte. Tá vendo que aqui no S, ó, ele tem um tracinho para cima, isso aqui é o serifado. A fonte sem serifa não tem, ela é só o desenho da letra, né? Vê aqui no R, o R aqui como ele é mais simples, né? E ela tem opção de serifa grossa, às vezes ela é um pouco mais fina, a fonte manuscrita, e existem as fontes decorativas, que são fontes onde você faz leitura, né, dos caracteres mesmo, e ainda existe um outro modelo de fontes que o pessoal chama de figurativas, que ela não entra na relação delas, que são aquelas fontes que são desenhos. Né? A gente vê fontes como o Windows tem um padrão que é o WebDing e o WingDing. Tu aperta a letra A e aparece uma casinha, um carrinho, um morcego, né? São fontes com desenhos, são fontes, elas poderiam ser dentro da nomenclatura que a Robin Williams classifica, elas poderiam ser fontes decorativas, mas tem gente que já chama de figurativas mesmo. Então é aquela coisa do autor, né? Então, dentro da fonte de estilo antigo, aqui a serifa, ó, apontando, e tem essa questão de que a fonte ela tem um traço que ele começa mais largo, ele afina, né? Eu acho essas fontes bem elegantes para fazer a leitura também. Então, se a gente olhar aqui a diagonal do A, ela tem uma linha inclinada, né, que ela é estreita, aí a outra acentuada aqui, ela já é um pouco mais larga. E uma outra característica é que as serifas, né, elas, quando as fontes estão em caixa baixa, elas são inclinadas, elas têm um ângulo de 45, 60 graus, 30, mas elas são umas serifas já sempre com uma pequena inclinação. Aí ele dá uma ênfase na diagonal, nos eixos dos pontos mais arredondados, né, das figuras arredondadas. O O, o G, o D, ele vai ter um ângulo aqui que ele não vai ser uma coisa perfeitamente simétrica, né? Então, é um tipo de fonte que eu acho muito elegante para fazer umas coisas mais classudas, né, mais posudas. O cartão de visita fica muito elegante, fazendo assim uma coisa mais de uma empresa que quer passar uma identidade mais formal. Essa é uma fonte que ela é bem bacana de ser utilizada. Os estilos modernos, aí eles ainda têm serifas, mas a gente vê que as serifas agora elas são na horizontal, né? Então ela já tem essa diferenciação. E como a gente viu antes aqui, essa transição do traço fino para o grosso, ele vai fazendo um desenho. Nessa tipologia moderna, ela é mais brusca, né? Ele chama aqui de radical. Então a gente vê que tem um traço muito fino, ele vai para o muito grosso, né, na separação aqui do O, né? E aí, o eixo, né, aquele eixo que a gente estava vendo lá na outra, que ele fazia uns traços inclinados, agora aqui ela preza, né, pelo eixo bem verticalizado. Então ela vai sempre trabalhar em coisas mais retas. Tá? Também é uma fonte que dá para utilizar para essas coisas mais formais, né? Eu só cuidaria quando elas são muito condensadas, como a gente viu num dos exemplos lá do... Cadê aqui aquela imagem do rapaz? Cadê? Aqui. Que ele tinha mostrado uma das fontes aqui que a gente viu, essa aqui, ó. Ela é uma coisa moderna, né, mas ela é muito pesada e a gente quase não vê esse espaço, né, que se forma. Então, se a gente for fazer uma coisa que for diminuir muito o tamanho da imagem, a gente vai perder aí legibilidade. Isso aqui vai parecer um bloco quadrado com os cantos arredondados, né? E aqui vai ser muito parecido. Então, é bom ter um certo cuidado aí no uso dessas fontes muito condensadas, porque o que importa para a gente é comunicar, né? É passar a informação. As fontes manuscritas, com essas fontes que têm essa característica de que parece que foram desenhadas à mão, quase como aquela fonte bem antiga, né, pincelada. Deixa eu ver se faltou aqui, serifa. Ah, tá, faltou a sem serifa aqui, né? Tem a serifa grossa, desculpa, eu já dei uma pulada aqui no moderno. A serifa grossa é quando a gente vê que o traço, né, ele é sempre mantendo a mesma espessura. A gente
ou não é mantendo, mas a espessura do traço ele é muito próximo, então a gente quase não percebe a distinção dos traços, né, e a serifa é um pouco mais larga. Ela já muda na questão, porque antes, na serifa normal, ela tinha inclinação na serifa das fontes, deixa eu virar o celular aqui. Quando as fontes são minúsculas, ele fazia aquela serifa diagonal, e agora a serifa também, ela também fica reta, né? Então a gente vê aqui o desenho. Aqui ele tem o nome da fonte, né? Bodoni Poster Compressed, e aqui é a Clarendon. Então, o eixo também, né, ele já passa a ser um eixo mais verticalizado, né, diferente da fonte serifada anterior, né, do estilo antigo, mas mantém a serifa. E a sem serifa é exatamente quando não tem esse elemento nos cantos, e as fontes elas tendem a ter sempre a mesma espessura. Aqui é uma fonte padrão, a Franklin Gothic. Então, não há ênfase, né, nessa diferenciação do que é um traço mais grosso, mais fino, elas são mais simétricas aí nesse sentido. E aí agora a gente iria para a fonte manuscrita, que é essa fonte mais desenhadinha, que tem essa distinção de traço, que é como se você fosse desenhando com aquelas... Hoje tem eu ia chamar de moda, né? Que está voltando essa coisa de desenhar com essas coisas mais clássicas. O pessoal tem feito lettering, chamam de lettering, né? Tem uns cursos de lettering por aí também. Deixa eu achar um aqui para vocês. Minha filha até estava fazendo no passado, então o pessoal vem fazendo a criação de uso de canetas, e as canetas elas têm um bico, aí ele começa a fazer o desenho, sai mais grosso, depois ele vai afinando o traço, e vai fazer exatamente essa impressão, né, do desenho como é uma fonte manuscrita. Tem uso para isso também no mercado. As fontes decorativas, né, que é a última tipologia escolhida aí das classificações da Robin Williams, elas são essas que já tem desenho, já tem mais elementos, elas já são mais... já brincam mais, né, com o formato dela. Então, aqui, o nome Fajita é exatamente a fonte que está sendo utilizada, a Adler Improved Inline, Scarlet Inline, que tem uma linha interna, né, como se fosse um vazado. A Extravaganza tem a letra dentro da letra, né, então tem uma brincadeira aí, fazendo uns falsos positivos aqui. Então, dependendo do que você for trabalhar, que você queira passar essa ideia mais despojada, né, mais alegre, tem fontes que são decorativas, que tem esse traço bem bacana para esse tipo de trabalho. E em relação às outras características, né, basicamente de contraste entre as fontes, está até errado aqui, abordar os contrastes. A gente tem um contraste de tamanho, contraste de peso, da estrutura, forma, direção e cor das fontes. Então, a gente pode fazer peças somente voltadas com a criação, né, de uso somente de fontes. Então, quando a gente vê o contraste por tamanho, né, como a gente tinha visto lá no primeiro encontro, a gente tem exatamente essa coisa bem distinta, né, e é uma coisa bem exagerada. E a gente pode brincar também com a escolha de duas fontes para fazer isso, né, como essa situação do outro newsletter aqui de baixo. A gente vê que é uma fonte aqui com a serifa, né, mas elas têm pesos diferentes, são fontes diferentes, ou o uso de caixa alta e caixa baixa já gera esse contraste também. Essa provocação dela, e aqui tem outro detalhe, que ela mexe no espaçamento entre os caracteres, né, para aproveitar o espaço, não ser tímido, né. Aqui tem a família Memphis, né, utilizada, e aqui a fonte Garamond.
Então, tem o uso somente do peso da fonte. Então, eu estou usando a mesma família. No caso aqui, eu estou no topo aqui, eu estou com a Garamond Ultra, eu vou para a Garamond Bold, e vou para Book. Ou seja, a escolha de fontes aqui também já parece um sumário da BNT agora, né? A gente vê aqui, fica meio confuso, tudo com o mesmo peso. Quando a gente muda o peso, né, exatamente essa estruturação, utilizando uma fonte bold, né, uma fonte com mais peso, ela já chama atenção para a gente como se fosse exatamente a definição de capítulos aqui. É para isso que serve a BNT, tá? Para facilitar, né, essa leitura, essa interpretação do texto, de ter uma padronização. Tem alguém entrando, cadê? Caliane, bom dia, Caliane. De vez em quando tá dando umas travadas no meu computador aqui, tá um negócio chato. Então, em relação à estrutura, que aí é aquela coisa da situação que foi dito antes, né, de não evitar, né, utilizar fontes que sejam similares para não causar esse desconforto, né? Então, brincar com fontes que tenham estruturas diferentes. Então, se eu vou trabalhar com a fonte serifada, com peso, eu posso brincar com uma segunda fonte de um outro estilo. Aqui tem uma questão de alinhamento também, né? No sua atitude, a gente vê que ele está alinhado aqui à direita. Então, sempre vou optar por fazer escolha de fontes, né, diferentes para brincar com elas. E evitar utilizar fontes que sejam similares, né? Que tem 3 tipos de fontes aqui, ó, odd, odd, odd. Se a gente fosse utilizar só ela, ia ficar, pô, parece a mesma coisa. E quando a gente brinca utilizando, isso aqui a Bodoni com uma fonte serifada, a gente já começa a perceber essa distinção entre esses elementos, já chama mais a atenção da gente, já cria esse contraste, né? E o grande barato do trabalho designer é criar esses contrastes para chamar atenção, né? Impactar visualmente. A outra situação, né, em relação, acho que eu passei 2, em relação à forma, é do uso de caixa baixa com caixa alta, né, a gente apertar o caps lock para sempre escrever com a fonte maiúscula e fazer essa brincadeira também com a mesma fonte, né, mesma família de fonte, só o uso da caixa alta com o tamanho da fonte maior já gera também esse contraste, então ela já começa a funcionar melhor para a leitura. Aí, em relação à direção, os elementos, né, aí tem umas visões semióticas aí também, né, de fazer uma inclinação para cima, uma inclinação que seria positiva, né, pensar que ela vai elevar, vai direcionar o nosso olhar. Então, não sei se vocês lembram do encontro de segunda-feira que tinha... Deixa eu ver se eu abro aqui o... Cadê? Não está aqui. Não está aqui. Caramba. Tá dando umas travadas bem esquisitas no meu computador aqui. E o pior é quando ele dá umas travadas, ele vai mudando página aqui atrás. Estava aqui, ele mudou para outra. Eu estava falando aqui da inclinação. E eu estava lembrando de alguma outra coisa que eu não lhe dei uma travada que eu travei junto com o computador agora. Falando da fonte, ela está positiva. Bom, depois eu vou lembrar, eu volto para cá. Então, pensar nisso, né? O direcionamento da fonte. Ah, lembrei. Era lá no... Foi no contraste? Que é quando tinha aquela questão do alinhamento, né? Não, era alinhamento.
dos objetos na peça, que a posição deles já direcionava o olhar da gente, a gente já via a figura provocando o olhar da gente, não está em alinhamento, está em outro lugar. Acho que está em contraste. Acho que vocês lembram, né, quando eu mostrei isso daí, que até foi engraçado, que foi até a Aline, né, que chamou a atenção. Pô, mas você não está compartilhando a tela. Proximidade e repetição, proximidade e repetição. Que foi isso aqui. Estava falando do espaço em branco, e a própria disposição dos elementos ela já vai direcionando o nosso olhar. Então, às vezes, se você colocar uma fonte que ela tem uma inclinação, a gente vai ler e o nosso olhar ele vai ser apontado para aquela direção. Então, por exemplo, se eu fosse fazer aqui, vou jogar aqui isso aqui pequenininho, só para ilustrar isso para vocês. Cadê o texto? Tem que criar aqui, né? Eu vou ser bem provocador aqui. Como é que eu rotaciono aqui agora nesse negócio? Eu gosto do Google por algumas coisas, para outras ele carece de ferramentas, né? Se alguém souber como é que eu giro isso aqui, eu agradeço. Nesse, tipo, em cima do não olhe para cima, tem um... mais para cima, isso aí. Ah, tá, legal. Eu achei que era só para mover ele. Obrigado. Imagina. Então, quando a gente faz aqui, ó, girou aqui, o texto ele vai direcionar no olho para cima, você já vai olhar para lá, né? Então, ele já vai provocar o seu olhar para essa direção. Então, são brincadeiras, né, que a gente pode fazer na construção das peças. Olha para cima é ótimo. Eu digo que teve o ano passado, deixa eu ver se eu acho aqui a peça, durante a Beat Week, que é um evento que a gente desenvolve lá no Departamento de Mídias Digitais. Todo ano em outubro a gente faz a Beat Week. Eu pedi para uma aluna que estava trabalhando com a gente no projeto, né? A fonte é toda inclinada, mas eu lembro que eu brinquei com ela e falei assim, pô, ela tinha colocado, acho que não vai estar aqui, está no Google Drive. Eu vou abrir aqui para vocês depois. Deixa eu anotar aqui para não esquecer, mostrar o castelo. Castelo da Beat Week. Eu tenho até o bloquinho aqui. Mas era uma provocação disso, de que quando ela fez a arte, ela colocou os personagens numa posição que ela inicialmente estava com o espaço estava todo preto, e o Leito vai colocar alguma coisa aqui, eu disse, não, acho que eu vou botar uns personagens aqui, beleza. E quando ela colocou os personagens, aí se inclina eles olhando para cima, porque daí vai ter todo um olhar direcional deles para as colunas do castelo. Deixa eu até abrir aqui no Drive para vocês. Então, a posição do texto, né? Você colocar o texto num outro sentido, ele faz essa quebra, então ele direciona o olhar da gente, né? Cria essa energia. Também não é uma coisa para fazer o texto todo inclinado, né? Porque a gente tem esse princípio de ter uma coisa estável. Então, quando a gente começa a ver uma coisa meio torta, todo mundo já começa a meio que se empenar e achar, pô, imprimiram errado isso aqui. Mas usar a inclinação com parcimônia. Né? Usar em alguns elementos é tranquilo, mas usar com parcimônia. Em relação às cores, né, de brincar com a... Eu vou até brincar aqui.
que quando a gente utiliza cores que elas são contrastantes, elas acabam trabalhando melhor, cumprindo melhor essa função. Então, a gente sempre tem essa impressão de que, aí são estudos também, né, de que o nosso olhar ele é atraído pelas cores quentes, elas são mais impactantes, então o vermelho ele chama muita atenção da gente. E quando a gente faz esse contraste de uma cor quente com uma cor fria, a gente vai ressaltar a cor quente. Então, a provocação era exatamente essa, né, onde é que o nome impacta mais. Talvez se a gente fizesse separado, né, e maiores, isso aqui chamasse mais atenção. Mas é uma maneira da gente perceber que nessa linha inteira, o nome Florêncio em vermelho é onde o nosso olho quer parar. A gente consegue ler as outras, mas o nosso olhar ele está sempre sendo puxado por um nome maior aqui em vermelho. Pelo menos eu sinto bem isso aí para mim, bem evidente, né? Então, quando a gente trabalhar com cores quentes, a gente consegue ter um impacto maior. Não é que a gente só deva utilizar cores quentes, mas em algumas situações, para chamar atenção, elas é que vão ressaltar, né, o olhar, vão direcionar melhor o olhar do nosso leitor. Vamos pensar nisso. Aqui faltou eu colocar o título do livro para vocês, mas eu acho que não está na referência, mas vocês estão com o livro já disponível. Então, aqui seria o encerramento dessa parte de conteúdos, né, dos elementos, dos princípios. Né, a gente entender agora que fontes a gente tem à disposição para trabalhar, quais são as características das fontes, e isso acaba ajudando a gente no diálogo também com os outros designers, com as pesquisas que a gente pode fazer com as fontes, como eu estava mostrando aqui no início. Eu quero uma fonte que tenha serifa ou sem serifa, agora vocês já sabem o que é, né, e eu quero que ela tenha uma característica X, então eu quero uma fonte com mais contraste aqui, ou muito mais contraste, né, entre as linhas. Você observe aqui como é que o T é desenhado nessa família, e agora com contraste menor, né, ou a fonte praticamente igual. Aqui em relação ao peso da fonte, se é uma fonte em relação ao eixo X, né, ele fala de eixo X aqui. De altura. Aí tem o peso, se é uma fonte ela é mais leve, mais fina, né, ou se é uma fonte já mais indo para o bold. Aqui o width, né, que é exatamente esse espaço que a fonte vai ocupar, que é uma característica interessante também dos tipos, né, que o Adobe deu uma parada aqui. As fontes, quando elas são desenhadas num diagrama. Não sei se vocês já viram um papel milimetrado, né, que é cheio daqueles quadradinhos. Então, as fontes, elas ocupam, basicamente, o mesmo espaço retangular aqui, pensando nesse T, né? Essa largura do topo aqui do T é a mesma largura que ele vai ter aqui embaixo, na base do H. E se a gente for pensar, é a mesma largura aqui do E. Então, é como se houvesse um retângulo onde a gente vai desenhar dentro desse quadrado ou desse retângulo, e todas elas vão ter ocupar esse mesmo espaço. E a gente pode brincar com esse espaçamento para aproximar mais as fontes ou não, né? Eu não sei se o Canva permite fazer isso. Então, a ideia do Canva aqui era... Deixa eu pegar essa aqui que está em branco, né? A gente utilizar uma posição aqui. Ele já tem elementos aqui, ó, com tipos já diferentes, e aqui é legal que ele já agrupa, né? E ele mostra para a gente a fonte que ele está utilizando, né? A Holloway ali, aqui embaixo. Peraí. Ele agrupa as fontes para mover tudo junto. E aqui ele está usando a Holloway 18 e aqui a Holloway Heavy. Tá vendo? A mesma família de fonte, só que ele está mexendo com o contraste pelo peso da fonte. Então ele botou você e eu aqui com a fonte Heavy, né, dentro da família. A gente pode mudar a fonte aqui também.
se quiser. O que o Canva faz para a gente, quando ele disponibiliza essas informações, a gente pode trabalhar com fontes que são gratuitas, e quando tem aqui a coroa da versão Premium, é porque aqui são fontes pagas, então a gente teria que fazer a assinatura da plataforma para poder utilizar esse tipo de fonte. Mas as fontes que ele tem disponíveis aqui já são sensacionais para a gente trabalhar, né? Então, a gente pode ver que dá para brincar aqui com uma fonte itálica serifada, né, a Bodoni aqui. Está aqui em itálico. A Bodoni mesmo, ela não é serifada, mas aqui ele escolheu deixá-la itálica. Serifada não, deixar em itálico. Então aqui a gente já poderia saber, né, que fonte é essa, né? É uma fonte moderna, é uma fonte clássica. Como é que vocês classificariam a Bodoni dentro desses elementos? Ela está aqui como um estilo antigo, né? Cadê aqui peça? Então, ela tem exatamente, ó, uma serifa mais moderna, né, reto. É uma fonte bem bacana. Uma família bonita, essa família da Bodoni. E aqui a gente poderia brincar com esses elementos, escolhendo outro padrão de fonte aqui para baixo. E aqui ele tem o espaço aqui da caixa, mas a gente pode aumentar o tamanho da fonte também, na caixinha, né, para brincar com o tamanho. E aqui, essa cena aqui, né, eu estou chamando de cena, estou trabalhando com filme. Esse modelo que foi pego aqui é o modelo padrão para o Instagram. É uma imagem quadrada, né? E depois que a gente faz a edição toda aqui da imagem, a gente consegue baixar essa imagem aqui para o computador da gente, ou se for usar o aplicativo para o celular, ele vai baixar para o celular, para poder utilizar na plataforma, para fazer a publicação na ferramenta. O que é bacana dele é que ele dá para você aqui opções de utilizar. Tem algumas fotos aqui grátis, você pode jogar, né, para fazer a sua composição. E aí a gente viu que perdeu leitura aqui, né? Como é que eu conseguiria ler esse texto agora? Sugestão? Deixa isso aí com vocês. Pode deixar o fundo mais transparente ou colocar uma borda uma borda branca, talvez. Eu não sei, mas eu acho que o fundo transparente seria melhor. Aqui já funcionaria bem. Também, né? O que a Lívia falou de deixar o fundo transparente é porque a gente pode mexer na opacidade da imagem. Ele não está deixando eu pegar a imagem agora. Né? Então, eu criaria aqui a transparência dela. Para que ela tivesse menos opacidade, né? Ela ficaria mais transparente, a gente consegue visualizar melhor a fonte aqui. Essa é uma sugestão, né? Tem uma outra imagem grátis. Então a ideia é brincar com esses elementos, né? Compor peças aqui. Aí aqui já é bem claro aqui que dá para brincar aqui com o preto. Dá para escolher 2 cores aqui de texto. Quando eu estou aqui com a fonte selecionada, né, eu posso mexer nas características dela, se é maiúsculo ou minúsculo, que essa fonte aqui ela não tem minúsculo, né, o alinhamento,
Se quiser fazer marcação de lista, ou mexer no espaço entre linhas, ele aplica alguns efeitos e tem aqui também a transparência da própria fonte. Tá? A gente pode brincar aqui com ele. Posição é para fazer o alinhamento dos objetos também, ou colocar essa figura aqui, eu posso jogar ela lá para trás, botar ela aqui, trazer para frente. Viu que ela veio para... É pensar como se a gente estivesse trabalhando com transparências, com camadas, né? Então eu trouxe ela para cima agora do nome, da primeira caixa de texto. Joguei para cima do você, e aqui eu vou jogar lá para trás. Ele só não está indo mais atrás do que a imagem que já está ali na base que eu usei antes. Então, ele tem umas limitações aqui no uso também. Uma coisa que é interessante também é que quando a gente move os objetos, ele coloca umas guias, ó. Tá vendo que está aparecendo uma linhazinha aqui, ó? Ele está dizendo que essa caixa, que é esse marcador azul claro, né, esse cianinho. Deixa eu botar o texto aqui alinhado ao centro. Ela está alinhada o topo da caixa com o centro horizontal e ela está com o centro vertical também em relação à minha área de trabalho aqui, né, desse 1080 por 1080. Então, é como se ele dividisse o grande quadrado em 4 quadrados, e agora eu estou numa posição bem centralizada. Então, ele vai dando referência para a gente aqui, ó, de quando faz esse alinhamento. Então, se eu quiser alinhar essa parte aqui, ó, para o centro. Então, ele vai dando dicas para a gente trabalhar o alinhamento também dos objetos aqui em cena. Ó. Ele jogou aqui na esquerda, tá vendo que a linha ele fez ali um tracejado em cima com a frase de cima, para dizer que a caixa ela está alinhada com ele ali também. Então, são informações interessantes para a leitura, né, e montar a composição. A gente pode brincar para fazer a nossa peça aqui. Então, vamos que eu queria deixar aqui, alinhar o texto aqui. Eu quero alinhar você com esse aqui. Deixar essa linha aqui alinhada, mas como as caixas têm tamanhos diferentes, agora deu certo. Então, tem os espaços todos ali. E o que eu gosto aqui de utilizar essa versão web é porque é possível a gente fazer uploads de imagens nossas também para as publicações, né? Então, se tiverem a marca do projeto, aí eu acho que foi o Nivaldo que perguntou como é que faz para deixar a imagem assim vazada, né? Bom, aí tem aqui nele, não sei se tem como fazer isso. Ele tem o corte da imagem, giro, copiar a formatação. Eu posso copiar os recursos que eu utilizei para essa imagem aqui para utilizar em outro. Adicionar link, mas ele não permite fazer transparência, fazer o recorte com as figurinhas, né? Eu acho que tem. Clica nela e tem... em cima tem um quadradinho com... como se fosse sumindo perto do pincel, que eu não estou conseguindo ver direito. Aí, isso. Mas aqui eu vou mexer na opacidade dela geral, tá vendo? Se eu quisesse recortar o passo da nuvem do céu aqui. Eu tenho uma alternativa. Você copia o texto que você quer deixar em transparência e vai em efeitos. Tá, e tu vai fazer uma coisa tipo um blend mode, né? É tipo isso, tipo como se fosse... Deixa eu pegar essa figura aqui. Mixer. E efeito... Cadê? Aí... Será que ele vai fazer com... Remover background, ó. Mas é uma versão paga aqui. Mas... geralmente eu faço com texto, eu nunca fiz com imagem, então pode ser que não funcione. Então, vou pegar o texto aqui. Copia ele. Ó, aí tem aí, vazados. Sim. Ele está fazendo a aplicação de algumas coisas. Ele não está fazendo blend com a imagem, não.
seria tirar isso daqui. Se eu quisesse pegar aqui, ele vai fazer o efeito só dele. Tá vendo que vazado ele fez como se fosse o contorno do texto? Mas dá uma limpada nessa imagem. Tipo, deixa só o texto na imagem. Só esse aqui? Só para... Porque eu geralmente faço assim. Agora deixa ela preta. Jogar um texto agora, então. Tá. Tá. Coloca ele preto. E copia ele. Deixa ele em cima mesmo do outro. E no copiado você faz o vazado. Então, são várias aleatoriedades. Aqui não rolou, não. Triste. Tá vendo que ele fez só um contorno dele, ó? Aham. A sugestão que eu ia dar para vocês tem essa ferramenta aqui que chama GIMP. A Thalia tá dando a dica aqui de um site gratuito que chama Remove BG. Ele vai transformar, né, em PNG com alfa, né? O GIMP, ele é uma ferramenta similar ao Photoshop. A vantagem é que ele é gratuito. Tá? Ele é construído pela comunidade, então é uma vantagem que não precisa pagar a assinatura dele, mas isso também implica que ele não vai ter muitas variações, né, de atualizações, de novidades, de efeitos, como o Photoshop, que está, né, a todo momento aí fazendo atualização. Agora mesmo, semana passada teve atualização, já estou na versão 2021 do Photoshop, já estou no futuro. Eu estou instalando aqui o GIMP para mostrar para vocês. Enquanto ele instala, eu vou abrir o Photoshop para mostrar mais ou menos como seria feito isso no Photoshop. Tá? Para quem tem, e depois eu mostro no GIMP também. Já são 11 horas, mas eu gosto de fazer esses negócios. Mas o Canva, eu indicaria para vocês explorar esses elementos dele mesmo para brincar com a criação de peças aí para o projeto de vocês. A opção do upload é que se vocês têm gravação, tem algum vídeo, tem alguma fotografia que vocês queiram utilizar, vocês podem fazer o upload por aqui para poder aproveitar na peça de vocês. Então, eu estou fazendo uma pesquisa em casa, achei tal coisa que está bacana, quero jogar lá no projeto, né? Pode fazer isso. Aqui uma coisa de sombreado, né? Fazendo um sombreado manual. Ele tem um efeito de sombra aqui. Pode aplicar, escolher a distância da sombra, ou a direção, né, o ângulo para onde ela vai ser apontada. Eu estou botando com 2 e tá ficando confuso. E a cor dessa sombra. E a transparência dela. Se eu deixar 100, ela não vai ter opacidade. Então ela vai ficar bem pesada, né? Vai ficar preto. Você pode brincar aqui. E desfoque é fazer como se fosse um esfumaçado dela. Deixa eu aumentar aqui. Então, ela fica com uma sombra mais suavizada, né? Deixa eu botar aqui a distância, dá para brincar. E a gente meio que cria um relevo aqui com o texto. Logicamente, quando ela vai para a parte escura, a gente não vê a sombra. E o Photoshop, deixa eu abrir aqui uma figura que tem uma coisa que é interessante. Eu vou pegar uma figura aqui, porque inclusive eu vou trabalhar nela para um colóquio que vai ter 17 e 18 de outubro agora, que eu coloco Habermas. Habermas é essa figura que está aqui. Então, se eu quisesse apagar todo mundo daqui da tela, no Photoshop eu tenho que ir lá em camadas, né? Eu tenho que primeiramente habilitar a camada, porque se ela tiver, por padrão, se pegar uma imagem, uma fotografia que você fez, ela
ela está como ele chama de imagem flatten, né? Ele vai aparecer como se fosse um background, vai ter esse cadeado. Uma recomendação é sempre trabalhe com cópia, né? Faça um snapshot da tua imagem para não trabalhar na imagem original. Que deve ser, errei tal coisa, como é que eu volto agora? Bom, vem aqui, trabalha em cima da cópia. Por quê? Porque quando eu trabalhar aqui na cópia, eu posso mover esse quadriculado porque está transparente aqui atrás. Então, no Photoshop, a gente tem a ferramenta que a gente chama de laço. Isso é uma das possibilidades, tá, para fazer a seleção. O laço a gente vai desenhar, né, e ele vai fazer esse quadriculado, e agora eu apago. Quando eu apago, ele retirou essa informação aqui da imagem. Então, se eu quiser trabalhar aqui só com o Habermas, vou fazer aqui bem porcamente. Vemos que eu faço aqui um contorno dele. Aqui a mão dele. Aqui é da perna, ok. Aqui tem uma cabeça, pronto. Eu quero trabalhar só com ele, fechei a minha seleção. Vou fazer diferente, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. E eu tenho uma camada só com Habermas aqui. Tá? Então aqui eu removi o fundo. E para mim não me interessa esse espaço todo aqui ao redor. Então o que eu vou fazer? Agora eu vou cortar a imagem. Então eu vou pegar a ferramenta de crop. Eu quero só o Habermas aqui. Vou ajustar aqui essa imagem para a área que eu quero dele. Vou botar aqui. Pronto. Tá, aí eu tenho minha figurinha. Só que para salvar essa imagem com a transparência, aí tem uma característica. No primeiro momento eu falei para vocês que tinha imagem vetorial, imagem bitmap, né? RAW, JPEG, TIFF, PNG. O JPEG, ele é um formato de imagem de compressão que ele não trabalha com alfa, tá? Ele não trabalha com transparência. Para isso a gente teria que trabalhar com GIF ou com PNG. O problema do GIF é que ele é limitado na quantidade de cores. Ele trabalha somente com 256 cores. Como aqui a imagem é preta e branca, eu poderia ter 256 tons de cinza, não é um filme, né? E funcionaria, talvez, com essa figura. E ele vai fazer uma coisa de aproximação entre os tons de cinza aqui para manter essa figura na hora de exportar com transparência. O PNG ele já trabalha com milhões de cores, então o ideal para mim aqui seria, né, na hora de exportar, ó, como um PNG, eu vou escolher onde eu vou salvar essa imagem. Espera aí que já tem essa figura com esse nome, deixa eu só botar aqui o Habermas. E eu vou salvar agora aqui o Habermas PSD, eu vou abrir essa figura para mostrar aqui para vocês. Ele está lá no projeto Riev Habermas PNG aqui já recortadinho. Tá vendo? Então isso seria bem rapidinho, né, sendo feito, sendo aplicado aí com o Photoshop. Eu vou mostrar agora para vocês esse mesmo processo no GIMP, né, já que o GIMP é a ferramenta gratuita para a gente trabalhar, para vocês verem como também é simples. Isso aqui do Habermas, eu vou dar uma melhorada nela ainda. Deixa eu fechar essa aqui. Porque eu estou trabalhando aqui num projeto que vai ter esse coloque do Habermas. Aqui eu estou meio que mexendo com as peças que o pessoal da parte de design já fez essa figura, né, do cartaz, e eu estou trabalhando aqui para fazer a programação para botar no canal do YouTube. E o que eu fiz lá com eles, que eu estou pensando em fazer uma animação, não sei se vocês já viram uma animação em Parallax, que o pessoal chama. Vocês já ouviram falar nisso? Alguém tem ideia do que seja? Ninguém? Então, eu vou mostrar um videozinho aqui para mostrar para vocês mais ou menos o que eu quero fazer com essa figura, porque eu já fiz exatamente, né, esse recorte aqui do Habermas.
Então, tá vendo que eu tenho aqui ó, um elemento frontal, tem aqui atrás, tem aqui ele, e tem a imagem total aqui atrás. O efeito parallax é um efeito que ele é uma enganação aqui pro olhar, né, para pensar que um elemento 2D está sendo visto tridimensionalmente. Então aqui tem um tutorial aqui para mostrar, ele separou as árvores aqui em camadas, os objetos e as montanhas, para fazer isso aqui mover. Deixa eu ver se já tem alguma coisa pronta. Ah, o 2.5D Parallax aqui. Então ele vai ensinar aqui o efeito. Deixa eu tirar a propaganda. Eu gosto que eles já mostram no início para mostrar o que eles vão fazer. Mas aqui dá para ter uma ideia, que eu quero fazer isso aqui, ó. Propaganda. Né? Essa brincadeira. Então eu quero fazer um vídeo de abertura para o evento onde ele tem essa sensação de movimento. Né, de que a coisa está meio que tridimensional. Então, essa brincadeira que eu quero fazer com essa imagem aqui do Habermas, fazer essa, como se fosse uma câmera fazendo um zoom aqui, aproximando para essa figura, né, que é o nome do colóquio. O GIMP, ele tem, agora só para fechar, né, essa parte de recorte, se alguém quiser utilizar, ele também tem uma ferramenta de laço, a gente também pode trabalhar, né, com essas exportações de arquivos de maneira diferenciada. E, como eu falei antes, a grande vantagem dele é que é uma ferramenta que ele é gratuita, a gente pode pegar as fotografias da gente e trabalhar sem problema nenhum. Muito bem, Thalia. Imagem estática ao fundo, as camadas de cima em movimento. Gera essa impressão, né? Eu acho que vai ficar legal. Eu tô lembrando do vídeo que eu tinha feito lá para o Ocupa Praça, Aline. Mas ali eu trabalhei com ambiente 3D no After Effects, fazendo a câmera movimentar. Então era diferente, né, o princípio ali. Bom, aqui está o GIMP. Deixa eu abrir aqui uma imagem. Deixa eu botar aqui nesse monitor que é mais fácil de ler. Eu vou pegar a mesma imagem do Habermas para a gente fazer a visualização dele aqui. É aquela imagem... PNG. Tá aqui. Então ele tem a ferramenta de laço aqui também, ó, ferramenta de seleção livre. Então a gente pode fazer a mesma coisa, né? Selecionei aqui o figura, né? Aqui eu tenho as camadas, né? E eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Veja que ele apareceu aqui uma seleção flutuante, ó. Ele está marcando aqui o desenho. Vou trabalhar aqui na minha figura. E recortei a imagem com base naquela seleção. Tá vendo? Então, só repetindo aqui. Vou pegar aqui a imagem inicial, estou na camada de baixo. Digamos que eu queira selecionar essa figura que está aqui agora. Estou fazendo bem toscamente aqui, que é só para demonstração, tá? Então, tem uma área de seleção agora. Fui lá. Nova camada não. Cadê? Eu tinha dado Ctrl+C na figura aquela hora.
ele criou aqui a camada flutuante. Em camada, ele tem esse caminho que ele é diferente do Photoshop. O Photoshop eu dava Ctrl+C, Ctrl+V, ele já fazia. Como eu não uso muito GIMP, talvez tenha um modo mais direto de fazer. Mas o que eu fiz aqui foi, uma vez que eu desenhei a seleção, né, eu dei o Ctrl+C, Ctrl+V, ele criou uma seleção flutuante, e lá em camada, eu gero para a nova camada, o Shift Ctrl+N. Aí agora ele copiou a informação, ó, daquela área de seleção. Que é meio maluco o negócio aqui, né? Mas são maneiras de fazer, de conseguir também aí o mesmo resultado, né, que você queira. A ferramenta de mover, você pode mover os objetos aqui, né, da seleção, botar na... Também tem a opção de trabalhar com ampliação desses objetos e tudo mais. Então, bem simplesinho. É uma ferramenta que tem muitos recursos também, como o Photoshop, mas tem meios diferentes de fazer, né? Então, é bom dar uma olhada. Tem muito tutorial sobre ele na internet também, fica fácil de aprender o que fazer com ele. Aqui tem distorcer, se quiser fazer alguma distorção do objeto. Mas é isso, basicamente, pessoal, seria essa a nossa... os nossos conteúdos aí que a gente visualizou, que estavam propostos aqui, dos princípios do design, né? Trabalhou o princípio do contraste, do alinhamento, da proximidade, né? O alinhamento dos objetos, o que mais que teve? A repetição, né? Que a gente viu, foram aqueles exemplos lá dos cartões, a repetição dos elementos, e viu essa base de tipologia, entender os tipos que são mais comuns, né, as fontes mais comuns de trabalhar. E espero que todo mundo esteja tranquilo em relação a isso, e hoje à tarde eu vou lançar para vocês a atividade final, porque ela não está ainda na plataforma, né. O que tem na plataforma para vocês já é esse conteúdo de hoje, né, tipologia e atividade final, mas faltou adicionar a atividade final para vocês. Então, vocês fizeram a atividade de semana passada, né, de buscar as 3 figuras do alinhamento e criar uma peça, e a atividade final vai ser uma coisa muito similar, só que daí brincando mais com esses outros elementos, né, de trabalhar com escolha de fontes, Eu acho que a gente aprende quando a gente trabalha as ferramentas, né, então é legal a gente ficar fuçando, né, ficar testando os elementos todos para reforçar aí todos os elementos que a gente visualizou nesses últimos dias. Aí, no mesmo caso, as atividades elas vão ficar gravadas, né? Os vídeos, liberar os vídeos, já tem os 3 vídeos lá, tá? Ali no mural, tá? Eu coloquei hoje o terceiro encontro, já está aqui o link, né? Se vocês clicarem num dos links, vocês vão ver que eles estão numa playlist. Eu gravei em baixa qualidade, ficou ruim isso aqui. Acho que o de hoje eu gravei em melhor qualidade. Mas eles fazem parte de uma mesma playlist, né? E estão todas dentro do canal do Arco. Então, se vocês forem aqui no Arco, vocês vão ver que vai ter aqui, né, o princípio do design, primeiro, segundo, terceiro encontro. Eu vou até padronizar o nome desses vídeos aqui que não estão padronizados. Mas se olhar aqui em playlists, ele tem a playlist aqui do princípios do design, que são exatamente os três encontros, tá? E esse de hoje eu vou colocar ainda hoje também, tá bom? Da pergunta do prazo, todas as atividades estão com prazo até o dia 6, tá certo, Nivaldo? Então, quem entregar até o dia 6, legal. Teoricamente, o curso iria até sexta-feira para a gente fazer a entrega de todo o material, mas eu estou dando uma semana a mais para vocês, para não ficar essa atividade final só de hoje para até sexta-feira finalizar. Vou ampliar o prazo de entrega por uma semana,
né? Então, aproveitem o final de semana para fazer essa entrega, né? E dia 6 eu fecho a sala, fecho as entregas e libero o certificado já na sequência, tá bom? Para todo mundo que finalizar. Até porque a atividade é até bom, Augusto, quando tu mandar lá, coloca teu nome direitinho para eu poder acompanhar lá, saber que foi exatamente tu que fez, tá? Para não ficar com outro nome no arquivo, para eu poder validar a presença lá de vocês todos, tá bom? Então é isso. Amanhã de manhã, 10 horas, Patrick está aí à disposição de vocês e eu, na sexta-feira, não estarei. Sexta-feira é feriado. Era para ser hoje, mas ficou para sexta-feira. A bronca vai ser do Patrick amanhã, para quem tiver dúvida. Tá certo? Isso, qualquer dúvida é só ir lá, vai dar certo. Então tá bom. Obrigado a todos, então. Um bom final de semana e qualquer coisa, podem mandar e-mail, mandar mensagem, escrever no mural, escrever nas próprias atividades ali, né? Ele tem um campo aqui dentro da atividade para vocês escreverem, cadê instruções? Tem os comentários aqui, a gente pode trocar informação nesses comentários da aula, é legal que já fica compartilhado com todo mundo também. Tá joia? Obrigadão. Legal conhecer vocês assim virtualmente, quem sabe um dia a gente reúna todo mundo aí para fazer uma grande festa, um grande encontro aí no final de ano. Então, valeu. Que seja breve, né, Vitória? Ninguém aguenta mais ficar em casa. Obrigado, Cálio.